O poder invisível das marcas. Como elas reescrevem sua identidade sem que você perceba. Há uma ideia confortável que repetimos para nós mesmos como um mantra silencioso. A ideia de que somos racionais, de que cada escolha que fazemos é lógica, calculada, fria, de que pagamos por Coca-Cola, Tylenol, Levi's ou Apple porque gostamos mais, porque funciona melhor, porque vale a pena. Mas quando você observa mais de perto, quando começa a desmontar peça por peça a engenharia que existe por trás do consumo, percebe algo desconcertante. Você não compra só um refrigerante, nem apenas um analgésico, nem simplesmente um par de jeans. Você está comprando uma história, está comprando uma promessa. E mais do que isso, está comprando uma parte de quem você acredita ser. Este não é um vídeo sobre produtos, é um vídeo sobre identidade, sobre neurociência, sobre o impacto silencioso que as marcas exercem sobre o comportamento humano e sobre como, sem perceber, colocamos nosso dinheiro, nossa lógica e até nossa personalidade a serviço de símbolos que moldam o mundo moderno. A narrativa começa nesse ponto, e antes que ela avance, existe um convite natural que surge pela própria natureza do tema. Se você procura entender os bastidores do consumo, o peso das decisões estratégicas, a psicologia empresarial e as forças invisíveis que nos movem, este é o momento de se inscrever no Cadeira do CEO, porque aqui cada história revela o que está nas sombras do mercado e cada episódio constrói um mapa das forças que moldam seu comportamento sem que você perceba. Os economistas tradicionais diriam que um consumidor racional jamais pagaria mais caro por duas coisas idênticas. Coca-Cola é apenas refrigerante, Tylenol é apenas paracetamol, Levi's é apenas jeans. E mesmo assim, bilhões de pessoas ignoram alternativas mais baratas, mais rápidas, mais acessíveis. Há um motivo profundo para isso, e ele não está no sabor, nem na textura, nem na composição química. Ele está na identidade. O cérebro humano não consome com lógica, ele consome com significado. Imagine por um instante o logotipo da Apple, uma maçã incompleta com um pedaço faltando, simples, branca, minimalista. Agora imagine o logotipo da IBM, azul, corporativo, formal. Ambos são marcas fortes, mas contam histórias completamente diferentes. E essas histórias mudam você. Um experimento conduzido por pesquisadores da Duke University expôs dois grupos de voluntários a esses dois logos de forma subliminar. Eles não sabiam que estavam vendo as imagens, não sabiam que estavam sendo influenciados. E mesmo assim, o impacto foi imediato. Pessoas expostas ao logotipo da Apple tiveram desempenho superior em tarefas de criatividade. Pessoas expostas ao logotipo da IBM tiveram desempenho inferior. Não era mágica, era narrativa. A Apple repete há décadas a mesma mensagem: criatividade, rebeldia, inovação, individualidade. E o cérebro silencioso absorve isso. Ele cria uma ponte entre símbolo e comportamento, entre marca e característica pessoal. O resultado é óbvio e assustador. As marcas não influenciam apenas o que compramos, influenciam quem somos enquanto compramos. Esse fenômeno é tão profundo que alguns consumidores passam a tratar marcas como tratariam familiares. Americus Reed, pesquisador de identidade e marketing da Universidade da Pensilvânia, explica que escolher uma marca é escolher uma forma de existir. Quando alguém veste Nike, ele está dizendo performance. Quando veste Under Armour, está dizendo superação silenciosa, garra, posição de underdog. Não se trata de tênis, trata-se de autoexpressão. O produto vira um espelho, o consumidor vira uma narrativa ambulante. E quando essa narrativa é ameaçada, a reação é emocional. Quem critica a marca está criticando a identidade, e identidade é território sagrado. A neurociência confirma isso. Michael Platt, especialista em comportamento e decisão, conduziu um experimento extraordinário. Ele colocou usuários de iPhone e usuários de Samsung dentro de uma máquina de ressonância magnética. Enquanto isso, tocava nos fones de cada participante uma sequência de notícias positivas, negativas e neutras sobre Apple e Samsung. A resposta foi reveladora. Usuários de iPhone apresentaram respostas cerebrais idênticas às respostas de empatia sentidas por alguém quando um membro da família sofre. Era como se a Apple fosse parente, como se um ataque à marca fosse um ataque direto à própria identidade. Já os usuários da Samsung não demonstraram nem amor nem empatia pela própria marca. A única reação mensurável era uma espécie de prazer quando a Apple recebia uma notícia negativa.
O que esses dados revelam é mais profundo do que parece. Para muitos usuários da Samsung, a marca não é um vínculo identitário, é apenas um símbolo de oposição. Não compram Samsung, eles negam Apple. Mas o mais fascinante desse estudo é que, quando questionados, os voluntários negavam sentir qualquer emoção específica. O cérebro dizia uma coisa, o relato consciente dizia outra. A identidade construída por marcas existe abaixo do radar do raciocínio. Ela opera em silêncio. Ela molda preferências sem pedir permissão. E é exatamente isso que torna o poder das marcas tão influente na psicologia do consumo e na própria estratégia empresarial das grandes corporações. As marcas se tornaram a nova religião do mundo moderno. Isso não é hipérbole. Identidades que antes eram construídas em templos, comunidades, rituais e laços sociais, agora migram para símbolos, logos e narrativas corporativas. O ser humano precisa pertencer, precisa de estrutura, precisa de espelhos que lhe mostrem quem ele é. Antigamente, esse papel pertencia à igreja, ao bairro, à família, à comunidade. Hoje, marcas assumiram essa posição. Quando alguém diz "não me importo com marcas", na verdade está afirmando sua própria identidade baseada em anticonsumo. É uma marca também, uma marca feita de oposição. Um símbolo que nega outros símbolos, mas ainda é identidade. É impossível escapar. Todos nós carregamos marcas na pele, no bolso, no olhar, na forma como nos movemos no mundo. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Qual o limite ético desse poder? Como uma marca pode influenciar comportamentos a ponto de redefinir preferências sem que o consumidor perceba? Para o pesquisador Michael Platt, essa é a fronteira mais crítica do mercado atual. Cada avanço na compreensão do cérebro humano dá às empresas uma nova ferramenta para moldar escolhas. Isso cria a necessidade de discutir regulamentos, parâmetros, transparência e responsabilidade. Não se trata mais de vender produtos, trata-se de vender identidade. E quando uma corporação vende identidade, ela está vendendo uma peça fundamental da psique humana. Essa história não é apenas uma análise teórica, é um alerta. É uma janela para dentro do mercado de consumo, do branding, da neurociência e dos mecanismos invisíveis que definem preferências. É nesse ponto que o documentário se conecta mais uma vez com a missão do Cadeira do CEO, que existe para mostrar o que realmente acontece nos bastidores do lucro, das decisões estratégicas e da engenharia corporativa que sustenta marcas bilionárias. Se esta investigação faz sentido para você, esse é o momento certo para deixar o like, porque isso mostra ao algoritmo que conteúdo profundo merece alcançar mais pessoas. A verdade é simples e desconfortável. As marcas não vão desaparecer, pelo contrário, elas se tornarão mais fortes conforme mais dados, mais tecnologia e mais ciência forem utilizadas para entender como você pensa. E isso não precisa ser visto com pessimismo. Identidade é parte da condição humana, sempre foi. O que mudou são os agentes que a moldam. Em vez de vilas, igrejas ou grupos sociais, agora temos corporations. Mas o mecanismo psicológico é o mesmo. Nos definimos por pertencimento. E marcas preenchem esse espaço com habilidade cirúrgica. A pergunta que resta é pessoal. Por que você compra o que compra? Qual parte de você está sendo reafirmada quando escolhe uma marca específica? O que isso diz sobre sua identidade? E até que ponto essa identidade é verdadeiramente sua? Esse questionamento, mais do que qualquer dado de neurociência, é o ponto central deste episódio. Se você deseja continuar explorando psicologia do consumo, estratégia de mercado, história corporativa, neurociência econômica e tudo o que envolve as forças invisíveis que moldam seu comportamento e seus hábitos financeiros, então este é o momento perfeito para se inscrever no Cadeira do CEO. Porque as próximas histórias já estão sendo preparadas e cada uma delas será uma nova peça desse quebra-cabeça que explica como o mundo realmente funciona.